Eu nunca imaginei que uma simples troca de geladeira pudesse render tanta história para contar, mas é exatamente isso que aconteceu comigo. E hoje, olhando para trás, eu dou risada só de lembrar de como tudo começou. Na minha cabeça, era só uma compra necessária, nada além de mais um eletrodoméstico que ficaria ali, no canto da cozinha, cumprindo a função de manter as coisas geladas. Mas o que eu não fazia ideia era que, sem querer, eu estava prestes a colocar no centro da minha vida social um objeto que transformaria a rotina da casa e até a maneira como os vizinhos e amigos viam a minha cozinha. Tudo começou em uma tarde comum, quando percebi que a minha geladeira antiga, coitada, já não aguentava mais. Fazia um barulho que parecia de avião decolando. Tinha um congelador que mal cabia 2 formas de gelo. E ainda assim, vivia criando blocos de gelo grudados que me davam mais dor de cabeça do que qualquer outra coisa. Naquele dia, depois de abrir a porta e sentir o vento morno que deveria ser frio, pensei. Chega, não dá mais para continuar assim. E foi aí que decidi que era hora de trocar. Mas, sinceramente, nunca imaginei que essa decisão fosse virar o assunto mais comentado da vizinhança. Porque, para mim, era só uma necessidade prática. Algo que eu queria resolver rápido. Mas o destino tinha outros planos. E no meio desse processo, essa nova geladeira acabou virando não apenas parte da minha rotina, mas também a estrela inesperada de muitas conversas, visitas e até piadas, porque acredite, quando digo que ela virou celebridade, não é exagero, e você vai entender por que digo isso. A verdade é que a minha cozinha sempre foi aquele espaço meio improvisado, sabe? Não era a cozinha de revista, com bancada de mármore e armários planejados, mas era o coração da casa, o lugar onde todo mundo se reunia para conversar, tomar café e até resolver problemas da vida. Só que havia um detalhe que sempre destoava de tudo. A minha velha geladeira, branca amarelada pelo tempo, com umas marcas de fita adesiva que eu tinha colado para segurar a borracha da porta que já não vedava direito e que, de tão cansada, fazia um barulho que se misturava com as conversas, como se fosse um terceiro participante da roda. Era engraçado, porque quando a gente estava em silêncio, dava para ouvir aquele motor roncando, como se fosse um cachorro dormindo pesado. E às vezes, no meio da noite, ela dava uns estalos que me faziam levantar achando que alguém tinha batido na porta da frente. Dentro dela, então, a situação era ainda mais curiosa. O congelador formava blocos de gelo que pareciam esculturas modernas, e para tirar uma simples bandeja de carne, eu precisava de uma faca e de paciência, porque estava sempre grudada em uma parede de gelo. As prateleiras de vidro já tinham algumas rachaduras e ficavam meio bambas, e eu vivia com medo de que alguma panela mais pesada quebrasse de vez. E como se não bastasse o drama, a falta de espaço era um problema diário. Qualquer compra de mercado se transformava em um jogo de Tetris, onde eu precisava encaixar cada embalagem em ângulos impossíveis para conseguir fechar a porta. E olha que fechar a porta era uma aventura à parte, porque se eu não desse aquele empurrãozinho final com o quadril, ela abria de novo sozinha, como se tivesse vontade própria. Minha família já estava acostumada e até brincava com isso. Meu sobrinho dizia que a geladeira tinha vida, porque parecia respirar com aqueles sons estranhos, e minha mãe jurava que ela era teimosa porque nunca fechava direito. E no fundo, todo mundo tinha razão. Aquela geladeira já não servia mais, estava ultrapassada e pior, consumia energia como se fosse um ar-condicionado ligado 24 horas. Tanto que eu já esperava a conta de luz chegar alta no fim do mês e culpava diretamente aquele eletrodoméstico que já estava pedindo aposentadoria. Esse era o cenário inicial. Uma cozinha que tinha tudo para ser aconchegante, mas que vivia sendo dominada pelas falhas de uma geladeira antiga que se tornara quase uma piada interna na família. Decidir que eu precisava de uma geladeira nova foi fácil.
Afinal, ninguém mais aguentava a antiga. Mas escolher qual modelo comprar virou um desafio daqueles que, de tão complicados, quase se transformam em novela. Parecia que todo mundo da família e até alguns vizinhos tinham virado especialistas em eletrodomésticos da noite para o dia, cada um com uma opinião mais convicta que a outra. Meu irmão mais velho, por exemplo, dizia que eu tinha que comprar uma daquelas geladeiras enormes de 2 portas, estilo side by side, porque dá status, segundo ele, como se eu tivesse uma mansão com cozinha americana para desfilar o eletrodoméstico. Já minha mãe, mais prática, dizia que não precisava de exageros, que bastava uma daquelas geladeiras simples, brancas e boas como antigamente, ignorando totalmente que as contas de energia estavam sendo sugadas pela velha geladeira que ela, entanto, defendia. Minha prima, então, era a mais engraçada. Mandava links de geladeiras coloridas, vermelhas, azuis, até uma amarela, e falava que seria incrível ter uma cozinha retrô, como se eu fosse influencer de design de interiores. Até os vizinhos entraram na onda. Um deles jurava que a marca tal era a melhor porque a dele nunca tinha dado problema. Outro dizia que inverter era modinha e que não valia a pena. E no fim, eu já estava tão confuso que parecia estar escolhendo um carro 0 quilômetro em vez de um simples eletrodoméstico. Eu passava horas pesquisando modelos, lendo descrições, tentando entender a diferença entre frost-free, cycle defrost e inverter. Mas confesso que quanto mais eu lia, mais perdido ficava. Parecia que estava aprendendo uma nova língua. A cada dia surgia uma nova dúvida. Será que precisava de dispenser de água e controle digital na porta? E aquele negócio de gaveta extra fria era realmente útil ou só enfeite? E claro, como sempre, as piadas não paravam. Meu sobrinho dizia que eu ia acabar comprando uma geladeira tão moderna que ela ia responder às minhas perguntas. E minha vizinha soltava que, se eu demorasse mais, minha geladeira antiga ia pedir pensão por tanto tempo de serviço. Esse turbilhão de opiniões e dúvidas virou um obstáculo real, porque eu queria fazer a escolha certa, mas parecia impossível agradar a todos, e no fundo eu só queria uma geladeira que funcionasse bem, fosse bonita e, de preferência, não consumisse energia como se fosse dona da companhia elétrica. No meio dessa confusão, a sensação era de que cada passo dado para resolver o problema criava ainda mais obstáculos, como se trocar a geladeira fosse um dos maiores dilemas da minha vida adulta. Depois de tantos palpites, discussões e confusões, chegou o momento em que eu disse a mim mesmo: chega, alguém tem que tomar essa decisão, e esse alguém sou eu. Porque se fosse depender da família inteira, até hoje estaríamos brigando entre a geladeira branca e a retrô amarela. Foi então que, depois de muita pesquisa, comparações e noites em claro lendo especificações técnicas, como se estivesse estudando para um concurso público, eu me deparei com a geladeira Electrolux Frost Free Inox 310 litros. E foi amor à primeira vista, ou talvez à primeira leitura da palavra Frost Free, que soava como música para alguém traumatizado por blocos de gelo grudados no congelador. Ela parecia ter tudo o que eu precisava. Um tamanho perfeito para minha cozinha, design moderno, com aquele brilho do inox que dava um ar sofisticado, prateleiras bem organizadas, espaço inteligente para frutas, verduras e carnes, além de prometer economia de energia, o que já me fazia sonhar com uma conta de luz menos assustadora no fim do mês. A decisão estava tomada. Seria essa, sem volta, e quando finalmente ela chegou em casa, foi como se eu tivesse contratado um evento para a vizinhança, porque nunca vi tanta gente curiosa para ajudar em uma mudança tão simples. O caminhão parou em frente de casa e, de repente, parecia que eu estava organizando uma festa surpresa. Vizinhos na calçada, alguns oferecendo ajuda para carregar, outros apenas olhando e comentando como se fosse um espetáculo.
O momento mais engraçado foi quando um dos ajudantes tirou o plástico protetor da porta e o inox brilhou no sol da tarde, refletindo como um espelho, e todo mundo soltou aquele uau coletivo, como se tivessem acabado de ver uma obra de arte. Minha mãe, que no começo achava desnecessário trocar a geladeira, ficou em silêncio por alguns segundos e depois confessou: "Essa realmente é bonita." O que, vindo dela, era quase um prêmio de aprovação máxima. Até meu sobrinho, que fazia piada de tudo, ficou impressionado com o painel moderno e perguntou se a geladeira sabia falar ou se vinha com o Wi-Fi, arrancando risadas de todo mundo. E lá estava ela, imponente na cozinha, ocupando seu lugar de destaque como se sempre tivesse pertencido ali, mas ao mesmo tempo chamando mais atenção do que qualquer outro detalhe da casa. Eu, orgulhoso da minha escolha, não imaginava que aquele momento seria só o começo da transformação de uma geladeira em personagem principal da minha rotina. No primeiro dia em que a geladeira já estava instalada e funcionando, eu percebi que aquilo não seria apenas uma simples troca de eletrodoméstico, mas sim o início de um novo capítulo na vida da minha cozinha, porque parecia que todo mundo que entrava em casa não conseguia tirar os olhos dela. Era como se o brilho do inox tivesse um poder hipnótico, refletindo a luz da lâmpada e fazendo com que a geladeira brilhasse mais do que a própria decoração. Minha tia, que sempre reparava em tudo, entrou, olhou para a cozinha inteira e soltou: "Olha, parece até que você reformou a casa só por causa dessa geladeira." E eu ri, porque no fundo ela tinha razão. A presença daquele inox dava a sensação de modernidade que antes nunca existira ali. Quando ligamos, o barulho suave do motor foi outro motivo de comentários, porque todo mundo estranhou o silêncio. Minha mãe até encostou o ouvido na porta para ver se estava realmente ligada, já que estava acostumada com o ronco ensurdecedor da antiga. E o congelador Frost Free? Ah, esse virou atração à parte. Meu sobrinho abriu, viu o espaço sem gelo grudado e gritou: "Parece até de propaganda", como se tivesse descoberto um milagre. O mais engraçado foi quando um amigo chegou para tomar um café. E em vez de perguntar como eu estava, foi direto perguntar: "Posso ver a geladeira nova?" Como se fosse uma celebridade recém-chegada à cidade. Ele até tirou uma selfie ao lado dela, postou no grupo de amigos e escreveu: "Visitando a estrela do momento", o que virou motivo de piada por dias. A cada visita, alguém fazia questão de comentar, elogiar, cutucar as prateleiras internas ou admirar o brilho da porta, e eu já percebia que minha geladeira estava roubando a cena. Parecia que não importava mais se a comida era boa ou se a conversa estava animada, o centro das atenções era sempre ela, a Electrolux Inox 310L, que tinha chegado para transformar a rotina em espetáculo social. Eu mesmo, confesso, ficava admirando à noite, quando a luz interna iluminava perfeitamente os alimentos, e pensava: quem diria que eu ia me apaixonar por uma geladeira? Foi aí que eu percebi que a situação estava ficando um pouco exagerada, porque em questão de dias, a minha cozinha tinha virado ponto turístico da vizinhança, e a geladeira, que deveria ser apenas um eletrodoméstico funcional, passou a ser tratada como se fosse uma atração digna de fila e ingresso. De repente, todo mundo tinha um motivo para aparecer em casa. A vizinha vinha emprestar açúcar, mas no fundo queria dar mais uma olhadinha na geladeira. Um amigo do meu irmão chegava para tomar uma água e fazia questão de abrir a porta como se estivesse verificando se ela ainda estava no mesmo lugar. Até as crianças da rua pediam para ver a geladeira brilhante e ficavam encantadas com a luz interna, como se fosse uma espécie de brinquedo mágico. Eu comecei a perceber que, em vez de comentar sobre o almoço ou sobre as novidades da vida, as conversas sempre terminavam com alguém perguntando: "E aí, como está a sua geladeira nova?" Teve um dia em que organizei um churrasco simples e, em vez de elogiarem a carne, todo mundo só falava da gaveta extra fria, que parecia manter as bebidas na temperatura perfeita. Outro detalhe engraçado é que a geladeira ganhou apelidos.
Minha sobrinha passou a chamá-la de a modelo por causa do brilho do inox, e meu vizinho apelidou de o cofre, porque, segundo ele, qualquer coisa guardada lá dentro parecia mais segura. Só que essa fama toda começou a trazer um pequeno obstáculo: a privacidade. Eu já não conseguia abrir a geladeira sem alguém aparecer atrás para comentar o que eu tinha comprado no mercado, como se fosse um reality show da minha despensa. E claro, junto com os comentários vinham as piadas. Diziam que eu tinha virado o embaixador oficial da Electrolux, que a minha cozinha estava mais moderna que restaurante chique e que, se eu descuidasse, a geladeira ia pedir um camarim próprio. Era engraçado, mas também um pouco incômodo, porque parecia que eu tinha perdido o controle do que era minha cozinha e do que era a atração pública. O novo obstáculo era exatamente esse: como lidar com a fama inesperada de um objeto que deveria ser apenas prático, mas que agora era tratado como celebridade. Eu ria da situação, mas no fundo já sabia que as coisas nunca mais seriam as mesmas depois que essa geladeira chegou. A virada aconteceu de forma tão natural que, quando percebi, já não era mais eu quem recebia visitas. Era a geladeira, e eu estava apenas de coadjuvante dentro da minha própria casa. O primeiro sinal disso foi quando minha vizinha, Dona Marta, que sempre tinha uma história para contar, chegou com a netinha pela mão e disse: "Vamos visitar a geladeira nova do vizinho", como se estivesse indo a uma exposição de arte. A menina entrou correndo, abriu a porta e ficou olhando encantada para a luz interna, como se tivesse acabado de descobrir uma cápsula espacial. No mesmo fim de semana, um amigo organizou um churrasco na casa dele, mas adivinhe, pediu para eu levar a geladeira emprestada, porque, segundo ele, nenhuma outra manteria as bebidas tão geladas e arrumadas como a minha, o que obviamente arrancou gargalhadas, mas também reforçou a ideia de que ela tinha ultrapassado a barreira de simples eletrodoméstico para virar referência social. Foi nessa fase que começaram a circular até pequenas histórias envolvendo a geladeira. Diziam que quem guardava comida lá dentro tinha sorte porque nunca estragava. Outros juravam que a conta de luz da minha casa tinha caído pela metade. E teve até quem espalhou que ela vinha com função mágica de conservar fofoca, porque tudo o que era dito na cozinha ficava mais saboroso quando acompanhado da presença dela. A cada nova visita, o inox brilhante refletia os rostos curiosos e os risos de quem se aproximava. E eu me perguntava em que momento minha vida havia tomado esse rumo inusitado. A verdade é que a geladeira tinha conquistado um status próprio. Já não era mais a geladeira do fulano, mas a Electrolux Inox da rua, como diziam os vizinhos. E isso mudou completamente o clima da minha casa. Até mesmo nas conversas de WhatsApp dos grupos de amigos, vez ou outra, aparecia alguém perguntando: "E a estrela da cozinha, como vai?" E eu, resignado, respondia com fotos que eles pediam, como se fosse paparazzi da minha própria geladeira. O ápice da virada aconteceu quando organizaram uma festinha de aniversário para minha mãe. E na hora do parabéns, em vez de cantarem em volta do bolo, boa parte dos convidados estava reunida em volta da geladeira, comentando o design e elogiando o espaço interno. Foi nesse dia que percebi: a Electrolux Inox não era apenas um item da casa, era a nova celebridade da vizinhança, com direito a fãs, apelidos carinhosos e até lendas próprias. No meio de toda essa comédia social que a geladeira tinha se tornado, eu comecei a perceber que por trás dos apelidos, piadas e selfies, existiam mudanças reais que estavam transformando a minha rotina de um jeito muito mais profundo do que eu esperava. A primeira delas foi a sensação de espaço, porque, diferente da antiga, que vivia lotada e parecia pequena até para guardar uma pizza, a Electrolux Inox 310L tinha prateleiras bem distribuídas e gavetas inteligentes que finalmente me davam a tranquilidade de organizar as compras do mês sem precisar jogar fora nada porque ficou espremido ou esquecido no fundo. Outro ponto que logo se destacou foi o congelador Frost Free,
Nunca mais precisei passar pela tortura de descongelar blocos de gelo ou fazer malabarismos para retirar uma bandeja de carne grudada. Agora bastava abrir a porta e tudo estava acessível, bonito e iluminado, como se fosse um comercial ao vivo cada vez que eu levantava a tampa da gaveta. E não posso deixar de falar da economia de energia, que foi uma surpresa maravilhosa. A primeira conta de luz depois da troca já veio mais baixa, e eu confesso que fiquei sorrindo sozinho quando percebi que, além de ganhar status social, a geladeira estava me ajudando a economizar dinheiro. As frutas e verduras também duravam mais. A gaveta de legumes parecia mágica e até a garrafa de água ficava mais gelada e refrescante, pronta para servir quem chegasse. Aos poucos, fui entendendo que ela não era apenas motivo de piada ou motivo de visita, mas realmente tinha trazido um ganho de qualidade para o meu dia a dia. A cozinha passou a ser mais organizada, as refeições mais práticas e eu mais tranquilo. Curioso como um objeto que deveria ser apenas funcional conseguiu unir o útil ao agradável. De um lado, me entregava eficiência, economia e praticidade, e de outro, garantia boas risadas, histórias e até encontros inesperados. O resultado era esse: minha rotina mais leve, minha cozinha mais moderna e minha vida social mais animada, tudo graças a uma geladeira que entrou como substituta e se transformou na protagonista. No fim das contas, eu percebi que toda aquela história, que começou com um simples incômodo, com uma geladeira velha barulhenta, se transformou em algo muito maior do que eu poderia imaginar. E essa foi a parte mais divertida de toda a experiência. Porque veja bem, quando decidi trocar de geladeira, minha única preocupação era resolver os problemas básicos: espaço, economia de energia e praticidade. Eu nunca pensei que essa decisão fosse virar um espetáculo social, muito menos que minha cozinha se tornaria ponto de encontro e que um eletrodoméstico viraria praticamente membro da família. A verdade é que, entre uma visita curiosa e outra, percebi que aquela geladeira trouxe algo que eu não esperava: momentos. Momentos de risada quando alguém dava apelidos para ela. Momentos de surpresa ao ver como tudo cabia organizado. Momentos de descontração quando os vizinhos vinham só para dar um oi, mas acabavam saindo comentando sobre o inox brilhante. E não era apenas a praticidade ou o design moderno que tinham mudado a minha vida, mas sim o jeito como ela conseguiu unir as pessoas ao redor, transformar encontros simples em pequenas celebrações e até render histórias que até hoje são repetidas em tom de piada entre amigos. No fim, a moral é simples. Às vezes, a gente acha que está comprando apenas um objeto para facilitar a rotina, mas descobre que o valor real está nas experiências que ele proporciona. Minha Electrolux Inox virou mais do que uma geladeira. Virou uma espécie de símbolo de mudança, de organização e de risadas compartilhadas. E talvez seja esse o segredo da vida: perceber que pequenas escolhas podem render grandes memórias. E se tem uma coisa que aprendi com tudo isso é que, às vezes, a gente não precisa esperar grandes acontecimentos para viver boas histórias. Uma simples troca de geladeira já foi capaz de mudar minha rotina, render piadas eternas e até me transformar no vizinho da geladeira inox, título que, confesso, eu carrego hoje com orgulho e bom humor. Até hoje, quando alguém vem aqui em casa, ainda soltam comentários como "posso abrir para ver como está organizada?" ou "essa luz interna parece até de filme." E eu só rio, porque já me acostumei com a ideia de que ela virou protagonista. O que mais me surpreende, no entanto, é como uma escolha aparentemente comum trouxe tanto impacto positivo. Economia de energia, praticidade no dia a dia, comida sempre bem conservada e, de quebra, um design que deixa qualquer cozinha mais bonita. Por isso, sempre que alguém me pergunta sobre a geladeira, eu digo sem pensar duas vezes: valeu cada centavo. E para evitar repetir a mesma explicação 20 vezes, eu costumo responder de forma prática:
Olha, se você quiser conhecer o modelo certinho que eu comprei, dá uma olhada aí embaixo, deixei os detalhes disponíveis. Afinal, se tanta gente ficou curiosa só de ver de perto, imagina você descobrindo por conta própria tudo o que ela oferece. No fim das contas, não foi apenas a geladeira que mudou minha rotina, mas também a forma como eu aprendi a valorizar as pequenas escolhas. E se essa história arrancou um sorriso seu, pode acreditar, a estrela inox aqui de casa já cumpriu mais um papel inesperado.